Ô Pimentel, se a gente pegar dos tempos modernos para cá, sim. Se a gente pegar dos tempos modernos para cá, sim. Esse é um questionamento que eu até respondo com tranquilidade, porque eu venho me fazendo essa pergunta já há alguns dias. E assim, por que dos tempos modernos para cá? O Romário surge no Olaria, mas vai ao Vasco, muito jovem ainda, na base. Surge no Vasco. O Romário é infinitamente maior do que o Felipe Coutinho. O Roberto Dinamite, a gente acaba quando eu falo o nome dele. Giovani, entre tantos outros que deram muita alegria ao Vasco da Gama e foram grandes nomes do futebol. O Romário do futebol mundial, o Roberto do futebol mundial. E em uma época onde ser um grande nome do futebol mundial era jogar no Brasil. Porque a turma aí de 20 anos para baixo, nós não somos tão velhos assim. Você já passou dos 40 há pouco. Eu tô quase lá, tenho 37. Então, Pimentel, nós vimos campeonato brasileiro aí de 80 e pouco para cá, onde as grandes equipes estavam no Brasil. Futebol europeu batia de frente com o Brasil, era porrada toda hora. Com a América do Sul, era porrada toda hora. Então, o Dinamite foi no Barcelona e não deu certo. Realmente, não foi bem. Mas o grande nome daquele momento, a grande façanha daquele momento era jogar no Brasil. O Romário, ele deu certo na Europa. Só que as pessoas tentam pegar a fase do Romário só no Barcelona e o retorno para o Flamengo, como se fosse uma passagem fracassada. O Romário ficou 5 anos no PSV Eindhoven. Ganhou um monte de título por lá. Não ganhou Champions League, foi vice-campeão, se não estou enganado, mas ganhou um monte de título, foi artilheiro. No Barcelona a mesma coisa, mas o Romário é uma figura peculiar. E também voltou ao Brasil quando o Brasil ainda comandava o futebol também. Claro, junto com a Europa. Mas a grande façanha era jogar no Brasil. Aqui tinham grandes times. Então, se a gente pegar esses nomes, Edmundo não deu certo no Brasil, mas o que esse cara jogou, não deu certo na Europa, mas o que ele jogou no Brasil e no Vasco, eu só não concordo com ele quando ele diz que ele foi o melhor do mundo de 97. Aí é um pouco folclórico, porque tinha o Ronaldo voando e outros voando. Mas ele acabou com aquele ano de 97, jogou demais. Então eu vou excluir esses caras aí. E aí, a gente vai pegar para cá. Pedrinho jogou muito, Felipe jogou muito. Aí a gente vai começar a cair. Eu não vou nem citar outros nomes. Do futebol pós-moderno, eu posso falar assim, o Felipe Coutinho é o maior nome que o Vasco revelou. De novo, olham para o Felipe... Primeiro, aí vamos lá. Para mim, o Felipe Coutinho iria ter muito mais sucesso na Europa do que ele teve. Para mim, ele seria um nome padrão Neymar na Europa. Mas o Felipe Coutinho não teve uma passagem fracassada no futebol europeu. De novo, pega uma fotografia do Felipe Coutinho no Barcelona. Não foi bem. E o Barcelona também não colaborou. Mas o Felipe Coutinho jogou muito no Arsenal, no Liverpool, por exemplo, no Arsenal. No Liverpool, por exemplo, quando ele era o grande parceiro do Luizito Soares. O Felipe Coutinho teve uma boa passagem na Europa. Só que a gente esperava muito mais do Felipe Coutinho desde quando ele surgiu. Mas daí a falar que ele teve passagem fracassada, apagada, eu discordo completamente. Eu fico triste porque eu esperava muito mais dele na seleção brasileira, eu esperava muito mais dele na Europa, mas o Felipe Coutinho é um dos grandes nomes da história do Vasco. E da história moderna, dos anos 2000 para cá, para mim é o maior nome do Vasco, o maior nome revelado no Vasco. Lamentavelmente ele foi negociado muito cedo e não teve tempo de brilhar aqui. Eu fico muito feliz com essa eminente volta do Felipe Coutinho para o Vasco, porque aqui no canal nós entrevistamos algumas pessoas, nós demos a nossa opinião e nós entendemos que é um absurdo o Felipe Coutinho jogar no mundo árabe. É um absurdo o Felipe Coutinho jogar em equipes de meio de tabela da Premier League, porque o futebol dele continua sendo futebol de ponta, mas ele não está jogando. E não tem outro local que não seja o Vasco para ele recuperar o futebol dele. Então não vou ser aqui hipócrita, Pimentel, e querer ganhar os likes, porque a gente não trabalha assim, de dizer que ele é o maior nome. Não é. O na frente tem muita distância. Até porque o Felipe Coutinho, a gente tem que fazer também esse parênteses. O Felipe Coutinho não teve tempo de jogar pelo Vasco. Então não estou comparando quem fez história pelo Vasco. Estou comparando quem surgiu no Vasco. Mesmo desses, ele está atrás do Roberto e muito atrás, está atrás do Romário, está atrás do Edmundo. Mas do futebol pós-moderno para cá, 2000 para cá, ele é o maior nome. E ainda bem que ele está voltando com 32 anos, porque a gente está vendo o Thiago Silva voltar debaixo de muita festa, porque é um ídolo voltando para o Fluminense, mas voltando com 39. A gente viu o Marcelo voltando com 35, fez 36 agora, 37. O Felipe Luiz voltando para o Brasil e quanto ele deu ao Flamengo, e tantos outros. Aí o Felipe Coutinho tem 32 anos. 32 anos há 15 anos atrás era veterano. 32 anos no futebol hoje, ele pode jogar
com muita qualidade e por muito tempo, Pimentel.